Hoje nós vamos responder um e-mail e nele existe um grande dilema. A frase "você foi um erro na minha vida" fica ecoando depois que o marido foi embora. E aí, como fazer diante disso? Olá família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. Hoje nós vamos responder e-mail trazendo aconselhamento matrimonial. Eu já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like. Tudo isso ajuda esse vídeo chegar a mais pessoas que estão sofrendo por causa de um casamento frustrado. Vamos lá. Então vamos fazer a leitura aqui do e-mail. Deixa eu projetar aqui para eu lê-lo. Diz assim: boa noite, Diego. Assisti às suas 9 aulas no Checklist. O Checklist é um programa que auxilia pessoas que se separaram e precisam de uma ajuda urgente de como proceder. Se você se inscrever no curso Recomeçar, o programa Checklist está incluso nele, gratuitamente, tá? Existe na descrição aqui desse vídeo o link para você se inscrever no programa Recomeçar e você vai ter acesso ao checklist da restauração e a traição não é o fim. E continua dizendo assim: já há algum tempo estou assistindo seus vídeos, muito tem me ajudado. Que bom. Não pude participar de nenhum dos seus programas para restauração. A situação ficou, digamos, estreita, depois que meu esposo foi embora da nossa casa. Bom, eu já até enviei um e-mail, porém você não pôde responder. Minha situação é bem difícil. Se possível, faça um vídeo onde o Espírito Santo te conduz a orientar a mim e a outras pessoas que são ignoradas, descartadas, arrancadas de um relacionamento. Meu esposo chegou e disse: eu vou embora. Você foi um erro em minha vida e muitas outras coisas. Ele não me liga, me ignora, o nosso contato é zero. E para falar a verdade, eu não sei onde está morando e já fazem quase um ano que o nosso contato é zero. E não tivemos filhos. Dói muito esse abandono. Foram 30 anos e 2 meses e tudo desmoronou. Eu durmo e acordo com tudo que ele me disse. Ele foi embora tem 1 ano e 3 meses. Desde já, obrigada, fique com Deus. Essa é uma situação muito delicada e eu sei que realmente quando ela fala assim, faça esse vídeo para mim e para outras pessoas que são ignoradas, descartadas, arrancadas de um relacionamento. A narrativa dela está perfeita, descreve muito bem o que realmente acontece. Porque a pessoa, em um determinado momento, ela decide ir embora, ela decide tomar um outro relacionamento e ela simplesmente faz isso. Ela ignora essa pessoa que é uma só carne com ela, ignora, nesse caso não havia filhos, mas se houvesse filhos também, ignorava e ia embora. E isso acontece com homens e com mulheres. Nesse caso específico, quem fez isso foi um homem, mas são muitas as mulheres que também fazem isso. E aí tem uma coisa interessante nessa narrativa. 30 anos juntos. E de repente o marido chega e fala: você foi um erro na minha vida e eu vou embora. Gente, vamos entender algumas coisas. Ninguém comete um erro por tanto tempo assim, ainda mais se for um casamento legítimo. 30 anos. A impressão que fica com uma fala dessa é que a pessoa, na verdade, ela simplesmente quer despistar. Ela realmente não quer ser encontrada. Ela usou de todos os mecanismos que ela tinha para afastar a esposa para que ela não fosse atrás. Porque olha os sinais. Ele de repente vai embora sem falar mais nada. Ele vai embora e ele não, como se diz, ele não faz mais contato, é contato zero, ele sumiu, não sabe aonde mora. E essas palavras dele teve esse propósito, justamente para que não fosse incomodado, para que não fosse atrás. Isso é muito comum. E aí eu vou te explicar por que quando há separações, existem esses comportamentos tão agressivos. Obviamente, você foi muito
sucinta na sua narrativa, para que eu te aconselhasse melhor. Certamente eu precisava de mais informações, mas existem coisas que já é possível ler desse relacionamento. Por exemplo, quando o marido ele vai embora com essas acusações de que você foi um erro, que ele tenta imputar sobre você a culpa por não ter dado certo o relacionamento, nós temos a seguinte análise. Se ele diz isso, significa que vocês tinham conflitos, vocês tinham questões que geraram mágoa nele, muito grande, e que constantemente ele trazia isso à tona, como que se não desse conta de superar esse problema. Então, isso se torna evidente. Por que eu estou falando isso? Porque é natural quando a pessoa termina um relacionamento e usa essa frase, é como se ele tivesse agora sendo juiz da relação e dando uma sentença. Então é como se ele falasse assim, olha, eu julguei o nosso casamento e eu estou dando essa sentença. Você agora vai ficar sozinha e eu vou embora. Pronto. E para que isso aconteça, para que forme essa percepção na cabeça desse homem, é porque houve mágoas, houve feridas, houve rixas, houve discussões. Então, ele utilizou desse mecanismo. Diego, mas isso é certo? Não, não é certo. Obviamente que não é certo. E para que ele fizesse isso, certamente ele teve uma motivação. Então, se ele ficou 30 anos e durante esses 30 anos teve conflitos, teve mágoas, e eu sei que teve, porque foram 30 anos, sempre que ele olhava para você, ele desejava continuar. Então havia o perdão, ou se não fosse o perdão, pelo menos minimizava aquele problema para vocês seguirem adiante. Só que surgiu outra pessoa. Essa narrativa, essa fala é de alguém que arrumou outra pessoa. Então houve uma traição, houve um interesse numa outra pessoa. E por isso agora vem com essa sentença tão cruel. E aí por que eu estou falando, contextualizando isso para você? Porque a partir do momento que você entende que ele se achou na condição de ser o juiz do seu casamento, no momento que você entende que ele estava em adultério, que provavelmente estava com uma outra pessoa, e que ele fez de tudo para que você não fosse atrás, para que você não buscasse ele, para que você não recorresse à tentativa de uma restauração desse casamento, você precisa entender que ele está em pecado. A partir do momento em que uma pessoa está em pecado, conforme a Bíblia nos instrui, aquela pessoa lhe falta conhecimento. Ela não entende o que ela está fazendo. Eu sempre digo o seguinte, a partir do momento que você descobre que seu marido ou sua esposa traiu, nada que ele ou ela falar naquele momento, até que se arrependa, você deve dar valor. Nada. Então, se a pessoa te traiu, enganou você, está sob o pecado, e ela fala assim, olha, eu vou mudar. Certo, já mudou? Não mudou? Então você não dá valor a essa palavra. Não dá valor. Não deixe se levar por isso. Se a pessoa falar assim, porque eu vou fazer pior, também não se preocupa com isso. A pessoa está sob pecado, sob a influência do pecado. Então, o que ela fala ali, ela muda muito rápido de opinião. Então você não vai se preocupar com isso. E aí, por que eu estou dizendo isso para você? Porque uma pessoa que é capaz de pegar 30 anos de convivência, de um relacionamento, e simplesmente jogar fora e falar essas palavras que ele disse, certamente ele estava sob influência do pecado. Ele não entende que esses 30 anos foi um erro. Agora, uma coisa é verdade, existe uma mágoa junto com esse pecado. Existe. Para que a mente dele tenha desenvolvido esse tipo de comportamento para lhe sentenciar a uma culpa, certamente existe uma prerrogativa para isso. E a prerrogativa é possível que houve mágoas, que houve ofensas. Então, você precisa entender isso para que essas palavras parem de ficar te ferindo. Porque quando você entende isso, agora você vai perceber que essas palavras foram ditas com a cabeça quente, foram ditas com o coração confuso, foram ditas sob a influência do pecado, para atender um propósito.
Consegue compreender isso? Eu sei que é pouco isso que eu estou te fornecendo, mas é o suficiente para você começar um processo de uma restauração pessoal. Quando você começa a entender que a pessoa te feriu porque ela já estava ferida, ou ela te feriu porque ela estava com os olhos vendados por causa do pecado, agora você precisa começar a desenvolver o seu amor próprio, você precisa começar a olhar para a situação e entender que você não é tudo isso que ele sentenciou. Mas eu também aqui, quem me acompanha há mais tempo sabe, eu sou justo dentro daquilo que eu consigo ser. Então, se existem mágoas, se existem erros cometidos, você também deve, a partir desse momento, começar a olhar para tudo isso, começar a mudar, começar a reconhecer aonde foi que, de fato, você cometeu seus erros, que contribuiu, de uma certa forma, para chegar até esse lugar. Então, você entendendo que tudo que seu marido fez nos últimos dias, nos últimos meses, que as coisas que ele tem falado, tudo isso está sendo uma motivação pelo pecado, você agora começa a ter maturidade para se permitir ferir menos por tudo aquilo que ele fala. E eu sei que isso serve também para muitas pessoas que estão passando por um período de crise, de separação, e qualquer coisinha que o marido fala movido pelo pecado, nossa, é o suficiente para destruir o dia, o mês, o ano. Então não faça isso. Ele não está sobre as suas melhores faculdades mentais para dizer alguma coisa. É igual você discutir com um bêbado. Você vai levar a sério o que um bêbado fala? A pessoa está embriagada, caindo. Ela deita no próprio mijo, no próprio vômito. E aí você vai pegar o que aquela pessoa fala e vai deixar se ferir por aquilo? O pecado é a mesma coisa. A pessoa, quando está do pecado, ela está fora de si. Não é ela que fala. É o pecado que fala por ela. Então não se deixe ferir por isso. Tá bom? Família, se vocês desejarem mandar um e-mail, o link do meu e-mail está aqui na descrição desse vídeo. Se desejar agendar uma videochamada para conversar comigo, talvez o seu caso seja muito específico, pode agendar também, o link também está na descrição. Se você quiser conhecer esse programa que ela falou, do checklist da restauração, assim como o programa Recomeçar e a Traição Não É o Fim, todos eles estão dentro do programa Recomeçar. O link está na descrição para você se inscrever também, tá bom? Dito tudo isso, fiquem todos com Deus e eu espero encontrá-los num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.